Olá, analista, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Lícia Biotech. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre plaquetopenia ou trombocitemia, né? Que é quando a gente tem aquela diminuição nos níveis de plaquetas. Não se preocupe que eu vou te dizer o que é, as causas, o que fazer. Se você pegou o hemograma aí, analista clínico, com plaquetas diminuídas, fica aqui que esse vídeo é para você. Eu vou te dar 4 passos para você liberar esse laudo de plaquetopenia sem erro, muita atenção, papel e caneta na mão, pega seu cafezinho e se embora, que tem muitos pontos importantes aqui hoje. Não parece? Eu gosto de usar coisa assim pra mostrar, não. Parece uma plaquetinha? Não parece uma plaquetinha? Olá, analista, eu sou a professora Alicia e aí eu vou te contar, começar aqui nesse vídeo falando sobre plaquetopenia, eu vou te explicar por que eu escolhi esse tema e eu sei que esse tema é extremamente importante. Bom, além do meu canal no YouTube, lá no meu Instagram eu também compartilho conteúdo que ajuda estudantes de análises clínicas, se você está estudando farmácia, biomedicina, biologia, se você está estagiando na área, se você já está trabalhando na área de análises clínicas, esse canal é feito para você, para te ajudar. Eu compartilho esse conteúdo e eu tenho meu grupo de mentoria só com analistas clínicos que trabalham na área, onde a gente compartilha conhecimentos. E a principal dúvida que eu vejo lá no meu grupo, que tem mais de 100 analistas do Brasil e do mundo, de fora também, é sobre plaquetas baixas. Constantemente eles pegam a lâmina, pegam um paciente ali na rotina que o número de plaquetas está bem reduzido. E aí eles se sintam perdidos, não sabem o que fazer. Bom, ao longo de mais de 10 anos de carreira, eu venho estudando hematologia, venho aperfeiçoando meus conhecimentos, trabalhei mais de 10 anos na área, liberando hemograma, sou professora de hematologia, sou professora de pós-graduação em hematologia, tenho meu próprio livro em hematologia, que é o Guia para Hemograma Sem Erro, e aí eu fui estudando bastante sobre esse tema e desenvolvi um método para você liberar o laudo com plaquetas baixas, tá? E no meu método ele tem 4 passos, então fica aqui no vídeo de hoje, vou te explicar alguns pontos importantes para você entender o método e depois eu vou te passar os 4 passos, fica aí para você pegar até o final e se você tiver dúvida não esquece de comentar aqui também. Então vamos contextualizar rapidinho. Primeiro, vamos lembrar que existe um conceito de hemostasia, que é um processo fisiológico do nosso corpo, que é para manter o sangue fluido dentro de vasos íntegros, circulando dentro de vasos íntegros. Nesse processo existem vários componentes que são importantes e dentre eles a gente tem as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células, não são células, que são formadas a partir da explosão de uma célula que fica lá na medula óssea, que é o megacariócito. Ele explode e forma as plaquetas. Daí as plaquetas vão para a corrente sanguínea e a gente faz a contagem dessas plaquetas lá no hemograma, né? Tanto na automação como na análise dinâmica, que a gente vai já falar qual o procedimento de fazer a contagem de plaquetas. E aí a plaqueta é um desses elementos importantes que vai auxiliar na formação do nosso coágulo primário, né? Para estancar um sangramento, para manter a integridade de um vaso sanguíneo. E quando a gente tem um baixo número de plaquetas, uma contagem reduzida de plaquetas, aí é o que a gente chama de plaquetopenia, que é o tema no vídeo de hoje. As plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos por alguns autores. E por isso também o termo utilizado pode ser a trombocitemia, que também vai se referir a essa redução desses níveis de plaqueta no nosso sangue. Quando eu tenho pouca plaqueta, o que vai acontecer? O sangramento vai ser aumentado, vai ser acelerado. Tá? O paciente pode perder sangue, o que caracteriza um risco de vida para aquele paciente. A gente tem que lembrar que as alterações da hemostasia, elas podem ser primária ou secundária. E as primárias são as que envolvem essa alteração na plaqueta. Geralmente, quando o paciente tem o número de plaquetas reduzido na nossa corrente sanguínea, ele vai ter uma perda de sangue, ele vai ter um sangramento nasal, né, sangramento na boca, na mucosa, gastrointestinal. Ele pode ter petequias, que são os pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo, ou até púrpuras, que são os pontinhos também um pouquinho maior, podendo aparecer até aqueles hematomas acelerados, maiores assim pelo corpo. Mas no geral ele vai ter esses sinais clínicos, esses sintomas de que ele está perdendo sangue. Então, muito atento quando você pega ali um hemograma, pega uma análise de lâmina de um paciente que não tem nenhum sintoma e a plaqueta está dando valor diminuído, está dando valor baixo. A gente precisa investigar nesses casos. Todo caso de plaqueta reduzido precisa ser confirmado. Bom, mas calma que eu vou explicar tudo isso. Isso foi só um contexto para você entender quem são as plaquetas e os papéis dessa plaqueta aí.
Mas vale lembrar que as principais causas de plaquetopenia podem estar relacionadas a esses distúrbios primários de hemostasia. Então, tem algumas doenças onde a gente pode ter a redução desse sequestro de plaquetas, destruição de plaquetas exagerado, como é o caso da púrpura trombocitopênica idiopática. Existem algumas infecções virais, como é o caso da dengue, que o paciente vai ter um sequestro, vai ter uma diminuição de plaquetas, mas também existem casos em que esse número de plaquetas está reduzido por algum problema medular, algum problema ali na produção das plaquetas, como é comum em alguns pacientes que têm algum tipo de leucemia. E aí o número de plaquetas pode estar diminuído e aí aquele paciente vai ter esses sangramentos. Os sintomas associados a essa diminuição de plaquetas a gente já vem comentando, que são esses sinais clínicos de sangramento, de perda de sangue, de petequia, tá? De hematoma, de púrpuras, distribuídos ali pelo corpo. E daí entra o papel importantíssimo do hemograma, que é fazer essa avaliação. O hemograma ele é um exame que faz avaliação quantitativa e qualitativa. Então a gente conta as plaquetas, conta as hemácias, conta os leucócitos, que são todos os elementos figurados ali do sangue, e também avalia a morfologia. Então, em uma das etapas do hemograma, seja ele automatizado, hoje em dia a gente tem automação de diferentes tecnologias, ela vai fazer essa contagem da plaqueta, vai contar quantas plaquetas tem naquele paciente, vai avaliar a morfologia dessa plaqueta, se ela está aumentada, se a plaqueta está pequena, se a plaqueta tem coágulos, se a plaqueta tem agregado, algumas alterações que podem existir na morfologia daquela plaqueta. E aí quem vai fazer essa avaliação é o hemograma. Então o hemograma é um exame importantíssimo para avaliar um paciente que tem um distúrbio de hemostasia, que tem a suspeita desse distúrbio de hemostasia. Inclusive, para avaliar o paciente que vai fazer um pré-operatório, vai fazer uma cirurgia, a gente precisa contar essas plaquetas para ter certeza que não vai ocorrer algum sangramento ali durante o processo de cirurgia. E aí, é importante eu ressaltar aqui que existem diferentes metodologias para a gente fazer essa contagem de plaqueta. Dependendo da tecnologia que você utiliza, a plaqueta pode ser determinada pela metodologia de dispersão a laser, mas geralmente ela é utilizada por meio da metodologia de impedância elétrica. Ele vai fazer a análise de cada uma das plaquetas, a contagem, para poder determinar o número de plaquetas. Existem algumas metodologias até para contagem, não só automatizada, mas para contagem da plaqueta na lâmina, tá? Utilizando a lâmina, quando você estiver fazendo a leitura do microscópio. Eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo o link de um artigo que compara e explica as diferentes metodologias que você pode utilizar para fazer análise da lâmina. Inclusive, esse artigo, ele conclui que existem diferentes metodologias, como, por exemplo, de Barber-O'Connor, de Fônio, dentre outras adaptações, mas que todas elas são significativas entre si, elas têm valores muito parecidos. Então, você pode ler o artigo, escolher a metodologia para você fazer a revisão de lâmina, que eu vou já explicar quando que vai ser necessário, e aí, quando você for fazer essa revisão, você define como você acha melhor o método de análise. Agora, vamos para os 4 passos para você fazer. O que você vai fazer quando o paciente tiver uma plaquetopenia? Bom, então vamos lá. Você está na rotina e botou uma amostra lá no hemograma na automação e saiu o valor de plaquetas baixos. Vou te dizer os 4 passos, o que você vai fazer agora para liberar esse laudo. Não pega só aquele valor de plaqueta e libera, não. Você precisa seguir esses 4 passos antes de liberar o laudo, tá? Passo número 1, a gente precisa descartar uma pseudotrombocitopenia. E nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar checar se não houve algum erro de coleta. Vamos lá, o que é uma pseudotrombocitopenia? É quando a gente tem uns valores falsamente diminuídos de plaqueta por algum erro de processamento de amostra. Por exemplo, tempo de garroteamento elevado, derramamento de plasma, quantidade de sangue em cada um desses tubos aqui foi inadequada, né? Esses tubos ele vem com a marcação correta do valor de sangue, da quantidade de sangue que você tem que colocar. Colocou um valor diminuído, pode dar uma pseudotrombocitopenia. E daí você precisa entender se ocorreu algum desses erros, algum defeito, algum problema que gerou a formação de coágulos, por exemplo. Então você pode pegar a amostra, misturar ela, homogeneizar ela, observar se tem a formação de coágulos nela, a minha aqui parece que não tem. E aí você vai observar se tem esses microcoágulos ou não. É um ponto muito importante. Observa também se na automação, se lá no equipamento ele liberou algum flag, suspeitando, já chamando a atenção para alguma dessas alterações de plaqueta. Então dá essa checada ali inicial na tua amostra para ter certeza, descartar que não houve um erro, ou pelo menos entender se teve um erro, qual foi o erro e o que você vai poder fazer para resolver. Passo número 2, pedir uma nova amostra. Bom, se ocorreu algum erro, se você percebeu que tem alguma coisa que está suspeita, que está estranha naquela amostra, uma amostra errada gera um laudo errado. Então você vai precisar solicitar uma nova amostra.
E nessa solicitação eu vou fazer uma recomendação fortíssima aqui para você, que é solicitar uma nova amostra com o tubo da tampa roxa, que é o que contém a DTA, mas também com o tubo da tampa azul, que é o tubo que contém um citrato de sódio, que é outro anticoagulante. Então eu recomendo que você faça a solicitação dessas duas amostras, porque em alguns casos, e isso está se tornando cada vez mais comum, eu observo cada vez mais pacientes com isso, que é com uma plaquetopenia induzida pela DTA, pelo anticoagulante. Então você pode solicitar essa nova amostra com 2 anticoagulantes diferentes e faz essa recomendação aí para a sua equipe de coleta. Passo número 3, processa essas amostras e aí você vai colocar essa amostra que você coletou, tanto da tampa roxa quanto da tampa azul, tanto com a DTA como com citrato, no equipamento para fazer o processamento e obter o valor de plaqueta. Nessa nova amostra, você vai confirmar se os dois valores vão estar iguais ou vão estar diferentes. Você vai confirmar se o valor de plaqueta está dando igual ao valor anterior na amostra passada. Você vai comparar se está tendo uma diferença muito grande entre o valor de citrato e de DTA. Então é importantíssimo que você processe as duas amostras imediatamente, não demora muito tempo para não ocorrer um erro novamente, né? Você já coletou a amostra de um paciente uma vez, você vai coletar de novo, então agora você tem que ter certeza que não vai precisar coletar mais uma vez, tem que processar o mais rápido, evitar o máximo de erro possível. E aí você processa. E aí o valor que foi liberado lá, você vai colocar no seu laudo. Agora, eu faço uma ressalva importantíssima, preste atenção. A quantidade de citrato que vem no tubo é diferente da quantidade de EDTA. Então, a gente precisa fazer a correção dos valores de plaquetas que são liberados pelo equipamento, tá? Então, vamos supor que você coletou a amostra de citrato e colocou lá, deu um valor de 200 mil plaquetas, um valor normal, né? Geralmente, o valor de referência fica em torno de 150 mil a 450 mil plaquetas. Deu 100 mil, 200 mil, você já sabe que aquele valor está normal. Você vai ter que corrigir aquele valor. Tem uma constante que a gente multiplica, se não me engano é 1,1, que você multiplica para corrigir o valor de citrato. Porque dependendo da quantidade de anticoagulante que é adicionar naquela amostra, vai ter um resultado diferente. Então, lembrando que se você solicitar uma nova amostra com citrato de sódio, você precisa corrigir esse valor. Se a amostra com a DTA deu um resultado correto, você já teve um resultado coerente, né? Lembrando que é importante lá no passo número 1, quando você vai checar a amostra, checar também os dados do paciente. Foi algo que eu já expliquei, que quando o paciente tem plaqueta baixa, geralmente ele tem sintomas. Ele tem perda de sangue, ele tem sangramento, e aí você vai avaliar. Então, se no segundo valor você viu que está coerente com a clínica do paciente, está normal, aí você já pode liberar o de EDTA, mas se o de EDTA permanecer com valor divergente, confuso, aí você vai optar por liberar o valor que a gente tem no citrato de sódio. E aí o passo número 4, nosso último passo aqui, é escrever esse laudo. Bom, e aí, como é que a gente vai escrever o laudo? Bom, você vai colocar, primeiro, o valor de plaquetas liberado que você tem certeza que bate com a clínica do paciente. Se ele não tem sintomas, vai esperar que seja um valor normal. Se for o valor que foi dosado pela amostra que tinha um citrato de sódio, você vai ter que corrigir esse valor. E aí você reporta lá numericamente esse valor que foi dosado. E aí eu sempre recomendo nas observações você reforçar que foi solicitada uma nova amostra, que foi confirmado, que o teste foi repetido e confirmado, tá? Lembrando que se você repetiu e deu uma plaquetopenia persistente, você vai liberar esse valor baixo de plaqueta. Não é obrigatório dar um segundo valor normal. Se deu baixo, você vai liberar. E aí na observação você vai reforçar isso, que o valor de plaquetas foi confirmado com a nova amostra. Outro ponto também é sempre importante a gente aproveitar essas observações para você fazer a análise da lâmina e checar se, além de plaquetas baixas, além de plaqueta normal, se existe alguma alteração morfológica, se existe agregado plaquetário, se existem plaquetas grandes, se existe macroplaqueta, plaqueta gigante, se existe algum tipo de hipogranulação nessa plaqueta, tá? Então você precisa checar a lâmina e descrever tudo que você encontrar lá, se a plaqueta está normal, se a plaqueta está alterada, lá na observação do seu laudo. Não esquece desse passo número 4, que é importantíssimo, que é o que realmente o clínico vai ver, vai ter certeza daquele laudo, e aí não vai gerar um questionamento, tá? Esses 4 passos são importantes aqui para você evitar um questionamento. Porque mesmo que alguém venha questionar o teu valor de plaqueta que está dando diminuído, que não está batendo com a clínica, você vai reforçar, olha, eu solicitei uma nova amostra, solicitei com outro anticoagulante, repeti o teste, confirmei a dosagem, analisei a lâmina, e esse é o valor que eu tenho obtido aqui ao final de toda a minha análise. E aí você reforçando isso já no laudo, já deixando bem claro, não vai gerar questionamento para você. No vídeo de hoje eu te falei os 4 passos importantes para você liberar um laudo de paciente com plaquetopenia. Eu sei, analista, que esse nosso trabalho não é fácil, eu sei como é, sempre existem esses casos aí que puxam a nossa orelha,
mas você vai conseguir liberar esse laudo da melhor forma, com muita segurança em erro. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu canal, a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui, ó, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo que precisa ver isso. Coloca aqui nos comentários o que você acha desses meus 4 passos para sua consulta, para sua conduta, para facilitar a sua vida. Se quiser conhecer o meu curso, que é o Hemograma Descomplicado, um curso completo que te ensina a liberar qualquer laudo de hemograma com segurança e erro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou para você conhecer o meu livro, o meu e-book, que é o Guia para o Hemograma Sem Erro. É um livro com exercício, com todo o passo a passo, como esse aqui para você liberar um laudo completo de hemograma. É só conhecer aqui embaixo, tanto o meu curso como o meu e-book estão aqui embaixo. E lembrando sempre que eu trabalho com uma medicina baseada em evidências. Então eu trago artigos científicos que discorrem sobre esse tema, que corroboram com o que eu estou falando para vocês. Tem aqui embaixo, ó, do vídeo na descrição, tem o link até, tem as referências que eu utilizo, que você pode fazer a leitura, pode confirmar aí para você se ficou com alguma dúvida. Reforçando para você que não é profissional na área, para você que é paciente, que pegou algum hemograma com valor de plaqueta baixa, que pegou algum hemograma seu ou de algum parente, algum familiar com plaquetopenia, trombocitemia e veio assistir esse vídeo, eu sempre reforço que você precisa buscar a ajuda de um profissional, marca uma consulta para ver o que está acontecendo, porque a interpretação clínica de um exame laboratorial precisa ser feito por um profissional habilitado na área. Então não esquece de procurar, marca a sua consulta, tá? Procura ajuda para ver tudo que está acontecendo com você, entender, analisando toda a sua clínica, o seu médico vai chegar numa conduta adequada para você, tá? Não vai ficar procurando aí no Google, não. Eu fico por aqui agradecida com a atenção de vocês e até a próxima.